Boa tarde, sou Fernando Magalhães, estamos iniciando aí mais uma live com o nosso amigo Deoclésio Pereira, engenheiro ambiental. Nós vamos bater um papo a respeito das nascentes urbanas. Sejam bem-vindos, quem está acessando a nossa live agora, são exatamente 5h30. Sou Fernando Magalhães, estou aguardando aqui o nosso convidado, Deoclésio Pereira, engenheiro ambiental. Vamos bater um papo aqui a respeito das nascentes urbanas de Caldas Novas, a importância da preservação dessas nascentes, dos nossos mananciais, do cuidado que a gente tem que ter, né, com o meio ambiente, com os recursos naturais, com os nossos ribeirões, riachos, cachoeiras, lago Corumbá, né, um lago bonito. Tô aguardando aqui o Deoclésio, ainda não apareceu. Deixa eu chamá-lo aqui. Deoclésio, cadê você? Já são 5h30, meu amigo. Aí, Deoclésio, tudo bem? Vou te convidar aqui. Então, para quem está acessando nossa live aí, vou convidar aqui o Deoclésio, engenheiro ambiental, Deoclésio Pereira. Nós vamos bater um... Para quem não me conhece, sou Fernando Magalhães, pré-candidato a vereador por Caldas Novas. Aí, Deoclésio, tudo bem, Deoclésio? Tudo jóia, Fernando? Boa tarde. Bacana. Desculpa aí, um probleminha técnico aqui com a conexão. Não, tá ótimo. Cadê aquele painel bonito aí do seu escritório? O que você vai fazer a live Rapaz, lá? eu acabei não conseguindo chegar a tempo aqui no escritório e tô com o computador aqui, tô numa sala aqui, saindo de uma outra reunião. Felizmente o dia foi meio corrido hoje e eu não consegui chegar no escritório a tempo. Não, tranquilo. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Bacana, bacana. A gente tá aí, né? Passando essa pandemia aí. Levando aí da forma com que pode, né? A cidade meio parada, meio morta, meio parada. E a gente está levando da forma que pode. Tá certo. Deixa eu te perguntar, Deoclésio. Eu queria que inicialmente se você se apresentasse aí para quem está nos acompanhando na nossa live sobre nascentes Aham. urbanas, um tema aí Pois bem é, bacana para debater. pois é, eu sou o Deoclésio Pereira, eu sou engenheiro ambiental, formado aqui em Caldas Novas. Eu moro aqui há 18 anos, e há 18 anos a gente acompanha aí essa evolução ambiental, né? De Caldas Novas. E a gente vem fazendo um trabalho aí de monitoramento dessas nascentes, desses córregos também. Então, a gente participa de perto aí desse processo de desenvolvimento urbano da cidade. Então, Deoclésio, você tem um trabalho aí muito bacana aí na área ambiental, né? Você desenvolve atividades de educação ambiental, tudo. E outro dia que eu tive aí no seu escritório, você me apresentou aí um projeto que você tem desenvolvido, que é da identificação das nascentes no meio ambiente urbano aí de Caldas Novas, né? E você tem Uhum. desenvolvido aí várias ideias e projetos para desenvolvimento dessas áreas onde existem essas nascentes, a preservação, logicamente, e também a possibilidade de transformar esses córregos, né, e riachos que cruzam a nossa cidade em futuros pontos turísticos aí, pontos de ecoturismo, pontos de lazer também, né? Sim, Conta sim. essa É, seu aí. aqui na cidade, o Fernando, é importante a gente ressaltar a importância das nascentes e dos córregos, né? Consequentemente dos córregos para a cidade de Caldas Novas. Esses elementos, eles são tão importantes para a cidade
quanto as águas termais. Então, assim, nós temos aqui na cidade, aqui só no perímetro urbano, 23 nascentes, né? Então, nós temos 23 córregos que cortam a cidade, saindo lá do Parque Estadual da Serra de Caldas, cruzando todo o centro urbano e desaguando no Lago Corumbá. Então, são elementos naturais importantíssimos, porque eles traduzem aí a geologia, a história, né, digamos assim, geológica, a história pluvial, né, da cidade de Caldas Novas. Então, toda a água que escoa, que cai na cidade, no perímetro urbano, ela com certeza ela vai cair num córrego desse e vai desaguar num Lago Corumbá. E, consequentemente, né, a gente desenvolve a cidade, todo esse processo de urbanização que a cidade sofre, ela acaba interferindo nesse cenário, né, nesses elementos ambientais. E daí a importância, né, de se preservar essas nascentes, esses córregos, e a gente poder tirar, né, o melhor dele para a nossa qualidade ambiental urbana da cidade, né? Então, a gente sofre aí com altas temperaturas, a gente sofre aí com algumas com contaminações de água, uma série de coisas que, se a gente tratar melhor essas nascentes e esses córregos, consequentemente a gente vai ter uma influência melhor na saúde ambiental e na saúde humana de quem mora na cidade, né? Até semana passada, bati um papo aqui muito legal aqui com a Mariana Narras, que foi essa questão do saneamento básico, né, que tem muito a ver aí com o nosso bate-papo de hoje também, sobre a questão da preservação das nascentes urbanas. Ela chamou a atenção da importância, você vê, são 27 córregos que cruzam a nossa cidade, a nossa, né, traçado urbano nosso. E a gente não tem um levantamento oficial de como está a situação desses córregos. Se eles estão sofrendo assoreamento, se eles estão sofrendo com esgoto clandestino, como é que está a situação atual, o nível de volume de água desses córregos, se há um levantamento a respeito disso. E eu enxergo que a gente precisa, para fazer um planejamento bacana, ambiental, é levantar esses dados, né? Você, como engenheiro ambiental, você sabe. Sim, sim. A carência na cidade de Caldas Novas de diagnóstico ambiental, o Fernando, é muito grande. Então, assim, a gente não consegue olhar para frente de uma forma planejada e estratégica, porque, infelizmente, a cidade não realiza diagnóstico ambiental. Então, assim, o pouco do que eu faço nos meus horários disponíveis e por amor à causa, né? Não existe na cidade um programa de diagnóstico, de monitoramento, sabe, dessa qualidade ambiental. Então, fica aí, né, essa necessidade de melhoria nessa questão. As nascentes, assim como os córregos, eles vêm sofrendo muito, muito, muito a pressão imobiliária em cima desses elementos é muito grande, Fernando, e ela ocorre já, vamos colocar aí, praticamente de forma assim mais intensa, praticamente há 40 anos. Então, se a gente olhar no cenário, no histórico da cidade, a gente vai observar que na década de 90, ali 95, 97, a cidade começou a sofrer um inchaço populacional muito grande. E alguns bairros foram explorados, foram desenvolvidos em cima desses córregos, sabe? E de lá para cá, a cidade não parou de crescer. Então, o que a gente observa é uma constante crescente da cidade, digamos assim, do sentido do Lago Corumbá para trás. Então, se a gente imaginar que o Lago Corumbá é o local onde toda a água deságua, a gente começa a ter um crescimento do Lago Corumbá para trás. Então, a gente tem, naquela região, por exemplo, do lago, a gente teve ali uma exploração imobiliária e turística muito grande. Os clubes vieram se estabelecendo, né, as atividades turísticas, e os loteamentos também. E a gente está subindo, a gente está subindo
essa exploração imobiliária, estamos chegando no pé da Serra de Caldas. Então, é aí que começa a entrar o problema, porque a parte final dos córregos, ela já está ocupada, e mal ocupada, na minha opinião. Então, fica aqui a minha crítica, né, para com o formato de ocupação do solo nessa região. E, infelizmente, não satisfeito com todos esses impactos causados nessa região, nós estamos com novos loteamentos, com novas ocupações de nascentes e córregos, praticamente no pé da Serra de Caldas. Então, aí a gente fica num estado de crítico, de apreensão, porque a gente não tem mais para onde crescer, para onde subir, né? Porque já chegou no limite da serra. E se a gente continuar fazendo da mesma forma, a gente corre um sério risco de termos aí um córrego importante, como por exemplo um córrego Caldas, morto, sem água pura, sem água limpa, e praticamente aí sobrevivendo de descarte de esgotos. Esgoto de condomínios, esgoto de loteamentos, esgoto de empreendimentos e uma série de coisas. Então, é muito preocupante esse cenário. Até recentemente, né, tivemos aí a aplicação de uma multa da Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Estado de Goiás, em face do DEMAI, em razão de estar descartando esgoto de forma inadequada lá no Córrego Caldas. Isso realmente me chamou a atenção, é muito triste, né? Nós temos uma empresa de saneamento que a principal obrigação dela é observar, né, as regras e fazer o descarte correto aí, fazer o tratamento adequado do outro e o descarte. Agora, você falou da expansão urbana aí, de fato, a expansão urbana ela tem que caminhar junto com o planejamento ambiental, né? Isso, infelizmente, que parece que não ocorreu de forma muito adequada. Mas você, na sua experiência de engenheiro ambiental, você acredita que Caldas Novas ainda tem possibilidade de recuperar esse tempo e fazer um planejamento mais adequado do ponto de vista ambiental para a preservação desses 27 córregos que cortam a cidade, para a gente tentar recuperá-los no sentido de conseguir dar de vida melhor para a população. E uma preocupação principal, todos esses córregos, como você falou, as nascentes, em geral, essas nascentes são próximas à Serra de Caldas, saem lá do Parque Estadual da Serra de Caldas e desaguam no Lago Corumbá. Então, são muito especial porque o Lago Corumbá hoje é uma das regiões que está ganhando uma valorização muito grande do ponto de vista turístico e urbano, mas tem o risco de tomar esse lago dele ser assoreado, né? Se a gente não tiver um planejamento adequado de preservação desses córregos, dessas nascentes, para evitar aquilo que eu acho que é muito preocupante que eu observo em Caldas Novas, é a ausência de escoamento pluvial, né, fluvial das águas, escoamento existente de drenagem, né? E realmente isso é muito bom porque causa erosão, causa danos a determinadas áreas em que todo esse rejeito oriundo do movimento das águas, que não tem um controle da velocidade dela ali e tal, tudo, acaba levando muitos rejeitos lá para o Lago de Corumbá e provocando um desequilíbrio ambiental. Sim, são vários aspectos, vários. Você citou aí um bacana aí que, por exemplo, é das águas pluviais. Então, se a gente imaginar aqui, vou dar um exemplo muito simples. Se a gente imaginar que aquela sujeira, que aquela varrição que a gente faz na porta de casa, e a gente vai deixando ali a varrição pública, esse material, quando chove, ele vai para um córrego. E ele vai descendo, ele vai para lá no Lago Corumbá. Aí quando você joga isso, a quantidade de entulho, lixo, os esgotamentos sanitários que são jogados diretamente no córrego. Então tudo isso interfere na qualidade do córrego que vai finalizar lá no Lago Corumbá. Um lago artificial, porque a gente tem que levar... É importante ressaltar, Fernando, que o lago ele não é um lago natural. Ele é um lago artificial criado para geração de energia elétrica. A atividade principal do lago é essa. E o desenvolvimento que se deu, urbano que se deu, que se dá até hoje na orla do lago, por exemplo, vem gerando uma série de impactos, né, a esse lago. Então, mas assim, ele não nasceu com essa prioridade, ele nasceu com a prioridade de geração de energia elétrica.
E aí o risco dele, por ser uma água lêntica, recebendo toda essa quantidade de esgoto, essa quantidade de material poluente, a probabilidade, né, de daqui a algumas décadas ele vir a estar bem contaminado é muito grande. Então, é algo a se preocupar hoje. E quando a gente olha para as nascentes, lá no início da cidade, por exemplo, lá na Serra de Caldas, a gente vê que o que a gente faz lá em cima, a 15 quilômetros do Lago Corumbá, vai influenciar lá. Então, o potencial de impacto que a gente vem gerando nessas nascentes, nesses córregos, corta toda a cidade, atravessa toda a cidade. Então, a gente precisa olhar com mais carinho, olhar com mais critérios para essa questão, e eu acredito aí que a gente tem que começar a tomar uma atitude já, sabe? Porque não dá para esperar, a gente não tem muito tempo. Uma questão que eu observo em Caldas Novas, que é muito vantajoso em relação a outras cidades, né, inclusive outras capitais, não sei se as pessoas sabem, eu sou natural de Belo Horizonte. A gente assistiu aí no início do ano aí várias tragédias aqui relacionadas com excesso de chuva, em que córregos transbordaram, houve muito prejuízo, né? A gente sofreu prejuízos em razão das inundações e muita gente na época que houve essas tragédias, comentou: olha, isso é uma questão de ocupação irregular dessas áreas de córregos. A questão da retificação desses córregos também que fizeram no passado desviou o curso normal desses córregos e causou um aumento da velocidade com que essas águas percorrem, né, o leito do córrego, e aí acaba causando volume também, a questão do excesso de pavimentação, né, sem respeitar as mínimas de permeabilidade, né, que cada imóvel tem que ter, para que a água possa infiltrar no lençol freático e causa essas inundações. Por enquanto, aparentemente, Caldas Novas não sofre dessa questão de inundação, em que pese determinadas chuvas que caem aí, a gente já observa alguns bairros, pela ausência da infraestrutura de drenagem, graves problemas aí em relação ao volume de água que, por exemplo, que ali do bairro, desce a água toda ali daquela região ali da Serra, vai descendo, desce o Bandeirantes ali, sai lá no Turista e cai lá no córrego lá embaixo. Então a gente observa que a ausência dessa drenagem, isso é prejuízo para o município, porque o asfalto que é posto, ele praticamente é varrido, aí tem que ficar tampando, tem que ficar organizando. A gente vê lá a produção de valas fora de um critério técnico adequado, vamos sol com a peneira, né, para tentar corrigir um ou outro ponto aqui para tentar evitar essa velocidade. Então, acho que tem muita coisa a ser feita. E eu queria que você apresentasse aí uma ideia que você tinha comentado comigo a respeito da utilização dessas áreas nas limítrofes, né, aos córregos, nas suas margens, de dar uma destinação de ecoturismo, de desenvolvimento urbano nessas regiões, para que torne-se áreas de lazer, para aproximar a população dos seus córregos e das suas nascentes, tornar conhecidas essas nascentes, aproximar a população, mobilizar a população a cuidar delas. Sim, sim. Assim, Fernando, a cidade é uma cidade abençoada, assim, em vários aspectos, né? E no que se refere aí ao escoamento através dos córregos, por exemplo, a gente só não tem em pontos de alagamento, de enchente, porque nós temos uma boa drenagem. E essa quantidade de córregos faz com que essa água ela escoe pro lago. Ao passo que o problema é que nós temos aqui uma série de construções dentro dos córregos, nas nascentes, que eles estrangulam esse escoamento dessa água. E aí a gente vê, então esse estrangulamento que ele está acontecendo não é por uma ordem natural, mas sim pela forma com que foi feito algumas obras, né? Obras públicas e tudo mais. Eu vou te dar um exemplo bem bacana. Em abril do ano retrasado, há 3, 4 anos atrás, nós tivemos aí um dos maiores dias de chuva
na cidade. A gente choveu mais de 200 milímetros num dia só. E nesse dia, lá embaixo, lá no balneário, a água ali no CTC, ali, a água subiu tanto que ela inundou ali, chegou no telhado do balneário. É uma região ali muito baixa, que aquelas construções ali, elas estrangulam ali o córrego, a passagem do córrego. Então, assim, a chuva foi muito grande, muita chuva para um dia só, mas o estrangulamento daquele córrego, daquele setor ali, provocou aquela enchente. Então, assim, eu estou te dando um exemplo da má gestão promovida pelas nossas próprias construções, né? Que é o que você falou aí. Então, retificação de córrego, pontos de estrangulamento através de um mau uso do córrego. Então, tudo isso são indícios de má gestão ambiental, né? Dos nossos córregos e nascentes. E quando você olha para o potencial dessas nascentes, desses córregos, a gente fica surpreso, porque nós somos uma cidade ecológica, a gente vive de natureza, a gente depende do meio ambiente. E quando você caminha, por exemplo, eu descia o córrego Caldas, e desde a nascente até o córrego, e eu te falo que 50% do córrego Caldas, ele é belo, ele é lindo. 50% dele é impraticável, a água é totalmente contaminada. Então nós estamos bem na metade, nós estamos bem no meio de um cenário positivo e negativo. Essa parte que ainda se mantém preservada é uma parte assim mais da região turística até a Serra de Caldas. Então aí a gente tem uma condição muito grande de se explorar aí um ecoturismo, de se explorar no próprio córrego pontos de educação ambiental. A gente poderíamos levar o turista para conhecer a fauna, para conhecer as árvores nativas, né, dessa região, para observar os pássaros. Fernando, a quantidade de pássaros existente é muito grande. Então, é um potencial que a gente deixa de explorar por falta de gestão ambiental. E aí a gente perde, a gente deixa de gerar recursos, deixa de gerar emprego, deixa de gerar renda. Então, assim... né? Um novo ponto turístico, isso gera movimentação, gera negócios, gera tudo, né? Isso gera um apego, um apego afetivo entre a população e a sua natureza. Isso gera um valor afetivo entre o turista e a natureza, o turista que vem visitar Caldas Novas. Então ele poderia sair com uma outra visão aqui da cidade, tanto de preservação para o local aqui da cidade, quanto para outros lugares, né? E a gente tem um parque estadual, cara. Esse parque é a grande esponja absorvedora de água da chuva que gera essa riqueza de nascente. Então, a gente tem esse potencial desse parque estadual, né? Embora, talvez, por uma questão política, de ser do Estado o parque, e nós estávamos falando do município, mas pelo menos na área no entorno do parque estadual, que é propriedade nossa, nós poderíamos estar fazendo a nossa parte, né? Então, é uma situação que a gente está deixando escapar, é uma possibilidade bacana de gerar uma série de efeitos positivos. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de água pluvial, Fernando, a gente se depara com as velhas modalidades de construção. Então, a gestão pública, ela entende que fazer drenagem de água pluvial, de água de chuva, né, vamos falar assim mais claro, é você transferir a água de um ponto A para um ponto B, simplesmente canalizado por manilhas. A gente sabe que isso é caro, a gente sabe que o investimento é alto, porque você tem que fazer escavações, não é barato, e aí não se abre, não abre a cabeça, não se abre para novos projetos. E o que a gente observa nas grandes cidades, nas cidades desenvolvidas, é o contrário. Então você pode conduzir a água do ponto A para o ponto B, mas essa água pode se infiltrar nesse caminho, nesse percurso, né? E você gerar uma série de contribuições para o meio ambiente, como, por exemplo, a recarga do lençol freático. Essa recarga do lençol freático, Fernando, é tão importante para nós, para as águas pluviais, quanto através de águas pluviais, quanto da chuva. Porque a gente perde um recurso. A gente tira do ponto A e do ponto B e descarta no córrego de qualquer maneira, e essa água não infiltra. Então, a gente sabe
que a gente precisa da água da chuva para formar água termal, né? Se ela não infiltrar, ela não ressurge como água termal. E acaba que esse nosso recurso está sendo desperdiçado. Então a gente não faz as galerias de água pluviais porque é caro, né? Aí entra a argumentação política que é caro. Tem tecnologia, você pode captar essa água da chuva, conduzir ela para locais de absorção, para que daí melhore a recarga, né, do lençol freático. Sim, sim. São várias técnicas que a gente tem hoje, né? São técnicas de bioinfiltração pluvial. Então, a gente tem hoje, por exemplo, valas de infiltração, trincheiras de infiltração, bolsões de infiltração. São Paulo, por exemplo, e o Rio de Janeiro, né, a minha cidade, o São Paulo utiliza muitos bolsões. Então, você cria um mecanismo para a água desacelerar, infiltrar e causar menos impacto ao meio ambiente. Então, e nossa cidade detém isso. Nós temos uma quantidade de áreas públicas aqui nas margens dos córregos, das nascentes, muito grande. Então, nós não precisaríamos necessariamente fazer uma obra gigantesca de drenagem de água pluvial, né? Se nós fizéssemos esse tipo de infiltração, através de bolsões, de valas de infiltração, trincheira, e, enfim. Então, é muito simples. Como é que nós batalhamos quanto a isso no plano diretor que foi votado ano passado, né? Nossa turma lá teve uma batalha muito forte para chamar atenção sobre esse fato da preservação e da recarga dos lençóis freáticos, que reflete na nascente e reflete nas águas quentes, né? Que é o potencial turístico aí de Caldas Novas. Fernando, eu te confesso que eu estou me segurando aqui para não fazer algumas críticas, sabe? Mas assim, essa minha risada, ela é irônica. Ela é irônica mesmo, porque falar de plano diretor em Caldas Novas... O ambiente político é complexo, por isso que a gente está aqui para debater ideias e trazer propostas de soluções viáveis. Sim. Hoje, o mundo oferece tecnologias que tornam as coisas mais simples e mais viáveis. É como você falou, uma obra cara, gigante, para resolver uma questão de estrutura no município de captação da água da chuva, que é um ponto que precisa ser em Caldas Novas. A gente observa isso. A ausência da drenagem causa sérios problemas para o município e prejudica a questão dos córregos. A gente precisa preservar, né, os córregos e as nascentes. Sim. A gente precisa desenvolver, igual eu te falei, um diagnóstico ambiental. A gente precisa conhecer primeiramente os nossos recursos, entender aonde nós estamos deixando a desejar e potencializar aquilo que é melhor. E sem um diagnóstico, a gente não consegue fazer isso. E, sim, fazer uma adequação das leis municipais de uma forma inteligente, de uma forma eficiente para o futuro, isso é necessário. Porque hoje nós não temos um amparo municipal no que se refere à legislação. Ambiental, não. Então, a gente precisa, sim, sentar e olhar para o futuro, independente de vaidades, né, políticas ou pessoais, e determinar um desenvolvimento sustentável para a cidade. Então, através disso aí, se faz um planejamento e aí vai se chegar a essas soluções que a gente está conversando aqui, como, por exemplo, a bioinfiltração pluvial. E, igual eu te falei, ela já é aplicada em grandes cidades. Então, é só a gente olhar para aquilo de bom que está sendo feito em outras cidades e aplicá-las aqui, porque nós temos recursos para isso. Legislações municipais, eu lembrei que agora aqui um projeto de lei que foi aprovado recentemente aqui em Belo Horizonte, que foi o IPTU Verde. O que o IPTU Verde está propondo? Os proprietários que adequarem as suas propriedades a tecnologias inovadoras, que façam a captação da água da chuva, priorizando a recarga dessa água nos lençóis freáticos, né? Aumentando a sua permeabilidade. Instalando tecnologias como também a questão da energia solar e do aquecimento solar através aquecimento da água através da energia solar, né? Você melhoraria os ambientais e daí o impacto que essas propriedades
causariam no meio ambiente seriam reduzidos e, consequentemente, pelo projeto do IPTU verde que foi aprovado, ele teria um desconto anual no valor do IPTU. Isso em Caldas Novas aparentemente não existe ainda, né? É uma ideia bacana a ser debatida para incentivar a população, mobilizar a população para também observar as normas de posturas de construção, né? Porque muitas coisas que a gente observa são alguns moradores que constroem lá o seu imóvel, a prefeitura aprova, no dia seguinte já está lá fazendo todas as alterações indevidas que causam daí um impacto ambiental, né, prejudicial ao meio ambiente. Sim, sim. É porque, na verdade, assim, quando o poder público não dá o bom exemplo, a população, ela entende que ela pode ir pelo mesmo caminho. Então, isso é um fato aqui em Caldas. Eu vou te dar um exemplo bem claro. Eu tenho pontos aqui que eu monitorei o descarte de entulho praticamente dentro do córrego. E, sabe, sobre consentimento, sobre visualização do poder público. E aí, ao se fazer isso pelo poder público, a população inteira continua, aproveitou e jogou lixo. E aí você fala, poxa, como é que eu vou criticar a pessoa que ela está fazendo aqui uma situação errada, sendo que a própria prefeitura não dá o bom exemplo, né? E isso aí se torna grave. E você tocou em 2 pontos interessantes aí, que resume-se em conscientização. Um projeto como esse, exemplo aí em Belo Horizonte, ligado a um IPTU verde ou alguma coisa nesse cenário, traz com que as pessoas consigam ter um pouco mais de consciência. E através de um benefício, que seja monetário, seja em prestação de serviço ou alguma coisa do tipo, ela começa a despertar a necessidade de se preservar, né? De se melhorar essa situação. A gente sabe que não é instantâneo a gente promover essas melhorias. E eu entendo, sinceramente, eu entendo que esse tipo de lei, de projeto de lei, ajuda demais na questão do aspecto de conscientizar e melhorar a qualidade da cidade. Verdade, verdade. Doutor, nós estamos caminhando aí para o nosso final do nosso bate-papo, né? Eu queria agradecer aí todos que estão participando, assistindo nossa live, mandar um abraço aí, muito obrigado por estarem assistindo. O vídeo vai estar disponível no IGVT, depois eu vou salvar lá no YouTube, vai ficar disponível no YouTube, que aí pode acessar pela minha página lá, sou fernandomagalhães.com.br. Clécio, eu queria que você mandasse a sua mensagem aí e dissesse também que você também, né, como meu convidado, fiquei muito feliz em saber que você também está lançando seu nome aí como pré-candidato a vereador de Caldas Novas. E é isso aí, a gente precisa de gente bacana, gente nova aí, com boas ideias, com propostas interessantes, para entrar aí no debate político. Caldas Novas, eu acredito que nessa próxima eleição vai vir muita renovação e Caldas Novas merece estar num cenário mais positivo do ponto de vista político. Infelizmente, Caldas Novas, eu sinto que ela está muito desprestigiada politicamente. É uma cidade importante em Goiás, uma cidade importante do ponto de vista turístico, mas ela não está tendo uma relevância nacional do ponto de vista político. Isso é muito ruim. E a política, através da política, a gente consegue muita coisa. Então, eu conto muito, sim, com a união dessas pessoas novas. Você não é o primeiro pré-candidato que já fez uma live comigo, já tiveram outros pré-candidatos que vieram aqui também, são de outros partidos. O debate político tem que ser respeitoso, tem que entender, a gente tem que construir pontes e buscar novos caminhos, e a gente sabe que Caldas Novas tem tudo para ser uma cidade inovadora, uma cidade bacana, uma cidade que o cidadão se sinta feliz em viver aí, né? Não tem dúvida. Uhum. Sim, sim. Olha, a gente mora numa cidade que é a mais importante do estado de Goiás no segmento turístico. Isso é um fator que deve ser incorporado por todos os moradores da cidade. Todos. Nós somos potência e precisamos ter boas práticas para com a nossa cidade. A cidade vive de meio ambiente, ela depende de meio ambiente. E preservar esses recursos naturais, como por exemplo as nascentes e os córregos, diretamente é preservar as águas termais.
a qualidade e a quantidade das águas termais. E aí a gente fica com essa mensagem, com essa mensagem aí da preservação ambiental. Precisamos de alguém que olhe para essa área. Eu coloco meu nome à disposição para defender essa bandeira ambiental de uma forma técnica e de uma forma sugestiva no ponto de vista de soluções. Me coloco à disposição, à sua disposição, a das pessoas, de qualquer, né, outras pessoas aí, pré-candidatos e a própria população, para debater, trocar ideias e procurar o melhor para a cidade. Essa sua abertura aqui nessas suas lives são bastante produtivas, tá? Eu acho que é esse tipo de debate, compartilhar essas ideias, que vai fazer com que a gente evolua, né? Em todos os aspectos, todos os aspectos. Então eu acho isso muito importante, já te parabenizo aí por essa atitude, e a gente está à disposição, tá, Fernando? Se você precisar de alguma coisa aí, a gente está sempre à disposição para poder colaborar sempre. E fica aí meu abraço, meu agradecimento. Faça os seus contatos aí, para quem quiser estar em contato com você, sua rede social. Tá, o meu telefone, os meus contatos é 649-8427-8898. A gente está à disposição para visitar, para orientar. A gente visita chácaras, nascentes, córregos, denúncias também, porque são através das denúncias que a gente toma conhecimento dos problemas que estão acontecendo. Então eu acho muito importante que as pessoas tenham esse canal. E dentro do Facebook, né, que é o Deoclésio Pereira, então a gente está aí atuando firme nessa pegada. E mais uma vez aí eu te parabenizo aí pelo seu trabalho. Deoclésio, muito obrigado, viu? Fiquei muito feliz de você ter aceito aí o meu convite, participar dessa live, de a gente debater esse assunto aí que é muito sensível para Caldas Novas, que é a preservação das nascentes. Fica com Deus, a gente se vê aí em breve. Obrigado. Um abração, fica com Deus, tchau, tchau, fica com Deus.